Fala família, beleza? Tranquilo? Tranquilo não tá não, né? Tô chegando por aqui mais uma vez no canal Vasco Rádio, aqui amor, por aqui seu brother, Mário Alves Sonoio. Vamos falar rapidamente nesse vídeo sobre a minha, a tua, a nossa preocupação. Vai dizer que você não está preocupado com o futebol que o Vasco vem apresentando ou o futebol que o Vasco não está apresentando. E a gente, infelizmente, parece que está caminhando para mais uma Série B. Vamos fazer uma comparação com os outros rebaixamentos. Quantos pontos o Vasco obteve no primeiro turno, nos anos em que foi rebaixado? E vou falar para você, a parada tá preocupante, hein? Vinhetinha pintando, eu tô voltando trazendo tudo isso e muito mais, claro, só para você. Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Muito bem, família, estou de volta por aqui. Agora são 3h10 da manhã, 3h10 da manhã dessa quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Valeu você que está curtindo aqui o nosso trabalho, curtindo esse vídeo. Tá passando um carro aqui, é que eu tô aqui no meu trabalho, galera. Então, perdão pela luz, né? Pela falta dela. Por questão de segurança, é melhor que ela fique apagada. O áudio eu sei que tá maneiro, tá legal. E a gente vai falar rapidamente aqui para você que está inscrito nesse canal, para você que está se inscrevendo agora, você que curte nosso trabalho, valeu demais, muito obrigado. Então, sem perder tempo, na tela para você, vamos lá. Aí, ó, 2008, o Vasco, 19 pontos em 19 jogos e caiu com 40. 2013, 24 pontos, 19 jogos, caiu com 44. Já no ano de 2015, o Vasco tinha apenas 13 pontos no final do primeiro turno, né? 19 jogos. A gente está falando aqui do final de cada primeiro turno, tá bom, rapaziada? Então, com 13 pontos em 19 jogos no ano de 2015. E no último rebaixamento, até então, tomara que tenha sido o último, né? 2020, 19 pontos em 17 jogos. Ali fechou o primeiro turno, o Vasco estava devendo 2 partidas, assim como está acontecendo nesse campeonato, né? O Vasco está com 16 pontos em 17 jogos. Naquela oportunidade, 2020, o Vasco tinha 19 pontos também em 17 jogos e acabou caindo com 41. Então vamos lá, o Vasco em 2008 com 40, 2013 44, 2015 41 e agora 2020 também 41 e agora o Vasco está com 16 pontos. Então, cara, o Vasco precisa ir na minha cabeça, na minha ideia. Pode tirar da tela, tira da tela. Não dá pra gente ficar precisando muito. Caramba, mas todo ano vai cair com 40, toda vez que cair vai cair com 40, com 41, 46. Não, claro, não dá pra estabelecer, não dá pra gente estabelecer uma pontuação. Tem time que escapa com 41, com 40, com 39, e tem time que cai com 45, 46, 47. Isso aí realmente é muito relativo, é de cada campeonato. Mas que a situação é muito preocupante cara, nós temos apenas 16 pontos em 17 jogos. É muito pouco, cara. É muito pouco pelo seguinte, o Vasco não vem apresentando bom futebol, muito longe disso. Pior que o time não é tão ruim assim, é um time ruim, É um elenco fraco? Sim, é fraco. Mas, cara, o time até que tem lampejos. Às vezes joga bem um tempo, ou parte desse tempo, né, 30 minutos. E aí, no segundo tempo, ou joga mal no primeiro tempo, joga bem no segundo, o time não consegue manter, não vou dizer um bom futebol, mas um futebol razoável por todo o jogo. Pô, ninguém vai jogar muito bem, claro, por 90 minutos, mas o Vasco oscila demais. Quando joga bem o primeiro tempo, no segundo tempo é uma draga danada, e vice-versa. Então, o que esperar desse time instável, que você às vezes fica ali, caramba, pô, o time tá jogando bem, do nada parece que aquele time que estava jogando bem vai pro vestiário e quando volta outro completamente diferente. Ou vai mal e no segundo tempo melhora, também voltando um time completamente diferente. Então não dá para entender, cara. Então, na minha opinião, tomara que eu esteja errado, o Vasco está caminhando para mais um rebaixamento. Talvez não caia pela ruindade dos outros clubes também. Só que nesse momento eu não estou vendo outros clubes assim ruins como o Vasco. No atual momento, depois desse campeonato mundial aí,
na volta. Eu não pesquisei a respeito de quem marcou mais ou menos ponto na volta do Campeonato Mundial. O Vasco, certamente, se eu fosse pesquisar, seria um dos piores times aí a pontuar. Talvez o pior, até o Sport ganhou, cara. Até o Sport ganhou. E falando de esporte, o Sport está mal pra caramba. Apenas 9 pontos. Mas se você olhar bem, mesmo o Sport estando mal, apenas conseguindo a primeira vitória agora na última rodada contra o Grêmio, placar de 1-0, o Sport está apenas 7 pontos do Vasco. Se o Vasco perde 3 jogos seguidos e o Sport ganha, o Sport passa o Vasco. Então, para você ver como é que nós estamos. O Sport está mal pra caramba, mas está apenas 9 pontos. Está apenas 9 pontos, não, perdão, está apenas 7 pontos atrás do Vasco. A nossa situação é muito preocupante, até mesmo porque esse time não apresenta nenhum poder de reação. A parada vem só piorando, piorando, piorando. A gente fica muito tempo sem ganhar, aí quando ganha, não faz muita diferença. Já estamos ali a 5 pontos atrás do Santos. Se perdemos agora para o Santos, lá no Morumbi, no próximo fim de semana, a gente fica 8 pontos atrás do Santos, que também não está grande coisa. Então imagina a situação em que nós estamos se enfiando, né? A situação do Vasco nesse campeonato. Então é muito preocupante, sim, fazendo aí, né, pegando como parâmetro rebaixamentos anteriores, pegando aquelas pontuações e a pontuação do atual campeonato. Na minha opinião, o Vasco está caminhando para mais um rebaixamento. Infelizmente, tomara que no meio do caminho aconteça algo de extraordinário e a gente não tenha que passar por mais uma vergonha, por mais uma mancha na nossa já tão manchada história, né? Manchada atualmente de uns anos para cá. Porque até alguns anos atrás, até o primeiro rebaixamento, 2008, a gente tinha realmente uma história linda. A gente continua com uma história linda, só que esses pilantras, canalhas do MUV, Salgado, Pedrinho, toda essa cambada aí, começou lá em 2008 com Roberto Dinamite, eles começaram a manchar nossa história com rebaixamentos seguidos e agora a gente está aí só servindo de chacota, passando vergonha e está aí de novo com o pé na Série B, na minha opinião. Se você concorda comigo, beleza, deixa aí no comentário. Se você discorda, não, Mário, não vamos cair, bota aí um comentário, fala para mim o que você acha dessa parada toda. Beleza, gente? Tô ficando por aqui, o vídeo era esse, um vídeo preocupante, né? Na minha opinião, o Vasco realmente está mal da perna, mal pra caramba. E, cara, pode escapar, pode, mas vai escapar daquela forma se os outros estiverem piores do que o Vasco, porque no momento o Vasco é um dos piores clubes, um dos piores times do campeonato. Essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, coloca aí pra mim, diz o que você acha dessa parada. Valeu, gente! É o carro do like passando na sua rua. Sono io. O vídeo era esse, um vídeo preocupante, né? Na minha opinião, o Vasco realmente está mal da perna, mal pra caramba. E, cara, pode escapar, pode, mas vai escapar daquela forma se os outros estiverem piores do que o Vasco, porque no momento o Vasco é um dos piores clubes, um dos piores times do campeonato. Essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, coloca aí pra mim, diz o que você acha dessa parada. Valeu, gente! Então, esse era o vídeo, até a próxima. Tô de olho aqui porque tô no trabalho. Então, até a próxima. Agradeço a você que assistiu ao vídeo até aqui, deixou aquele like maneiro. Se não quiser deixar o like, não precisa, não tem problema. Tá inscrito? Valeu demais, muito obrigado. Se você não está inscrito, está pensando em se inscrever, fique à vontade. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações e, claro, assim você não perde nada do que rola por aqui nessa parada. Valeu, gente, até a próxima. Ou, como eu sempre falo, até nunca mais. Valeu.